Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos terminar o capítulo 17 de Jó e vamos finalizar aí esse discurso desse homem, né? E eu tenho por tema aqui, onde está a minha esperança? É uma pergunta, né? E nós vamos ler aí versículo 11 ao versículo 16, amém? Capítulo 17 de Jó, 11 ao 16. Os meus dias passaram e fracassaram os meus planos, os desejos do meu coração. Transformam a noite em dia e dizem, a luz está perto das trevas. Mas, se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço a minha cama nas trevas, se digo à cova, você é meu pai, e aos vermes, vocês são a minha mãe e a minha irmã, onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansaremos no pó. O capítulo 17 traz um retrato, né, de angústia e sofrimento extremo pelo qual Jó passava. Então nós vimos aí a continuação, né, da resposta dele, que começa no capítulo 16 e vai aí até o 17, né? Em meio a um debate com seus amigos que o acusavam de pecados que ele não havia cometido, né? Jó se encontra em uma situação de total desespero. Ele está cansado, com dor, com muita angústia, muito desesperado. Nós vemos esse retrato aqui, né? Essa fala dele, né? Pesada, doída. E quantas vezes em nossas vidas estamos a ponto de não aguentar mais? Você já se sentiu assim? Jó estava se sentindo dessa forma. Ele não aguentava mais. E mesmo diante de todas as acusações que Jó sofreu, ele se manteve convicto de que ele era justo diante de Deus. Como eu disse aqui algumas vezes, né? Ele sabia quem era Deus e Deus sabia quem era ele. Então, ambos confiaram um no outro, né? Deus confiou em Jó, o permitindo passar por essas situações, e Jó confiava em Deus. Mesmo passando por tudo isso, ele confiava que Deus era Deus e que tudo estava na mão e no controle dele. Vale essa reflexão. As pessoas te convencem facilmente das coisas, mesmo diante de todas as acusações, você se mantém firme diante de Deus? Jó se manteve convicto de quem era Deus. Você se mantém firme? Ou qualquer palavra que te falam te convencem facilmente? Você tem certeza de quem é o seu Deus? Essas são perguntas importantes para nós hoje. Nós temos certeza de quem é esse Deus que nós servimos? Jó deixa claro que a morte é inevitável diante de tudo que ele estava passando. Está esgotado e só vê como sair da morte. Mas continua afirmando a sua inocência perante os seus amigos. Lá no versículo 12 ele fala, transformam a noite em dia e dizem, a luz está perto das trevas. Quando ele faz essa indicação aqui, a luz está perto das trevas, ele está falando sobre esses amigos que o acusam de ter pecado, né? E que ele não havia cometido nenhum pecado. Então é como se a luz estivesse junto com as trevas, né? Mas ele permanece ali firme e confiante em Deus. A morte é inevitável, né? Não temos o que fazer perante a morte. Jó expressa sua tristeza, lá no versículo 13, diante do fato de que sua vida está acabando, seus planos não serão realizados. Jó reconhece que a morte é inevitável e que nossa única esperança está na eternidade com Deus. Então Jó tem essa certeza, né? Que ainda que a morte seja inevitável, ele tem essa convicção de que é com Deus que ele vai descansar, né? Lá no versículo 14, ele expressa sua desesperança diante da falta de apoio e consolo dos seus amigos. Se digo à cova, você é meu pai, e aos vermes, vocês são minha mãe e minha irmã. Então ele está ali desesperançoso, ele já não aguenta mais tantas acusações, e ele não vê nenhum consolo da parte desses amigos, né? No 15 e no 16, Jó reconhece que a morte é a única esperança de alívio diante da dor e do sofrimento. Onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança é quem a poderá ver. Ela descerá às portas no mundo dos mortos, quando juntos descansaremos no pó. Então, a única certeza que esse homem tem é sobre a morte mesmo. Você já se sentiu tão sobrecarregado, tão cansado, sem saída para resolver as suas questões pessoais, tão endividado, tão doente, que a única saída que você enxerga é a morte? Você já se sentiu dessa forma? Não a morte no sentido de querer tirar a sua vida. Como eu sempre falo aqui, né? Jó não pensava, não tinha essa opção para ele, não era sobre suicídio, ele tirar a própria vida. Mas que as coisas estavam caminhando, assim, estavam caminhando, né? Por um lado tão terrível e tão angustiante na vida dele, que a única saída que ele vê é a morte no sentido de não tem como voltar atrás. Como que eu vou ser curado dessa enfermidade? Não é não confiar em Deus, mas é estar tão abatido a ponto de não acreditar. Você já se sentiu dessa forma? Já estava nesse nível. Não pelo desejo de morrer, mas pelo fato de ver as coisas e a vida se acabando, sem esperança para fazer algo diferente, de viver uma reviravolta. Quantas vezes nos sentimos dessa forma? Parece que não há saída, que não tem uma saída ali, né? O capítulo 17 nos ensina algumas lições. A importância da justiça divina, somente Deus é justo e somente devemos nos manter ali, né?
convictos da nossa justiça em Deus, né? A morte é inevitável, mas precisamos crer na vida eterna. Precisamos crer que descansaremos no Senhor. Precisamos crer que o nosso descanso está lá. Nossa vida não é aqui. Aqui estamos de passagem. A nossa vida é viver eternamente com o Senhor. A importância do apoio nos momentos de dor e sofrimento. O quão é importante esse apoio. Então tenha perto de você pessoas que possam te apoiar. Não são bajuladores, são pessoas que te consertam, pessoas que te ajudam, mas que na hora que você está tão desesperado, que ela tem um abraço para te dar e não palavras de acusação. Que você tenha essas pessoas perto de você, mantenha esses amigos próximos de você. Temos que ter a convicção que temos livre acesso ao Pai. Através da cruz de Cristo, Ele morreu e ressuscitou para que tenhamos vida e vida em abundância. Lá em João 10:10, Jesus vai falar que Ele é a porta, né? Em verdade lhes digo, do 7 ao 10 eu vou ler. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus tem para nós vida e vida em abundância. Ele garante a nossa justiça diante de Deus. Jesus, foi por causa dele que fomos justificados. Através dele, do sacrifício dele, fomos justificados em Deus. E temos novamente esse acesso ao Pai, né? É possível nos sentirmos abandonados em meio a dor e sofrimento? Sim, muitas vezes é possível. Você se sentir só acusadores ao seu redor, sentir só pessoas negativas que têm palavra de morte. Mas é importante lembrar que como cristãos fomos chamados para consolar e apoiar uns aos outros em momentos difíceis, julgar menos e acolher mais. Que possamos ser essas pessoas também. Às vezes não é você que está passando por um momento difícil, mas quem está do seu lado. E que você possa ser essa pessoa que vai abraçar nesse momento difícil. A justiça divina sempre prevalecerá. Devemos confiar que em Deus encontramos justiça. Podemos encontrar conforto e esperança nessa verdade, sabendo que Deus é presente em nossa vida e nunca, nunca, nunca nos abandonará. Deus está e é por nós em todo o tempo. Que possamos sempre confiar em Deus em meio ao sofrimento, buscar apoio e consolo nele, confiando que a justiça divina sempre prevalece. Nós vamos ler lá em Isaías 49:15. Aqui Deus está falando, através do profeta Isaías, né, sobre a restauração de Israel. E no versículo 15, Isaías 49, versículo 15, o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Então tem algumas outras versões que falam que uma mãe que amamenta pode esquecer do seu filho? Ainda que ela esqueça, eu não me esquecerei de você. Essa é uma promessa que nós temos na palavra do Senhor, na Bíblia. Que nós possamos ter essa verdade gravada no nosso coração. Ainda que todos aqui na terra nos abandonem, Deus não nos abandonará em nenhum momento. Que nós possamos ser totalmente dependentes desse Deus. É muito difícil entregar todo o controle da nossa vida na mão dele, mas é a melhor opção que nós temos. Quando nós entregamos o controle da nossa vida, das nossas emoções, das nossas preocupações na mão dele, as coisas começam a fluir com mais calma, com mais paz. Nós não devemos manter o controle da nossa vida na nossa mão, porque se amanhã ele quiser com uma palavra, ele muda tudo. Tanto para te ensinar que ele é Deus na sua vida, quanto para mudar a sua situação. Então, independente da situação que você esteja passando hoje, que você possa ter essa verdade gravada no seu coração. Ele não nos abandona. A nossa confiança, a nossa dependência deve estar nesse Deus que é tão poderoso a ponto de mudar qualquer situação. Nós vamos ver mais pra frente, né? A situação de Jó sendo totalmente transformada. E vocês verão, né? Nós veremos aqui, né? Conforme a gente ler aqui, nós veremos o quão esse Deus é tremendo. Que nós possamos ter um dia, uma manhã, uma tarde, uma noite muito abençoada por Deus. E que possamos estar aqui novamente para ler mais uma porção da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.